Educação à distância, mudando realidades. E aí, querido, já chegou aqui? Rapaz, tu já leu esse conteúdo mesmo, hein? Fala sério. Ah, que isso, tô brincando. Tenho certeza que você já leu o conteúdo da unidade 1, da nossa web aula 1, tá? Teoria das organizações. É um conteúdo muito gostoso de ler, porque você começa a ler e começa a imaginar, nossa, realmente as organizações, elas passaram por tudo isso. Nossa, a empresa que eu trabalho é desse jeito, a organização que eu trabalho é desse jeito, lá na secretaria pública onde eu trabalho. É assim que funciona, querido, tudo veio lá de trás, ó. Essas teorias que nós conhecemos hoje, tá? Começou, ó, lá atrás, presta bem atenção nisso. Olha aqui, vamos falar então nessa nossa web aula 2, coloca o conteúdo aí na tela, ó. Nós vamos falar da teoria das relações humanas, da teoria estruturalista, da teoria geral de sistemas. E é claro, você sabe que o meu nome, eu sou o professor Alberto Bruno de Oliveira Viana, mais conhecido como Alberto Viana. Pode me procurar aí que você vai achar, e com certeza as nossas aulas aqui são aulas muito divertidas, muito tranquilas. Não é para dormir não, hein? Eu vi que você estava dormindo na aula anterior. Você pensa que eu não tenho... eu consigo olhar pela tua câmera, meu filho, do teu computador aí, do teu celular, eu vejo. Daquela... Não, nessa não. Tenho certeza. Estou brincando que você não dorme, não. Nessa aula aqui é impossível você dormir. E coloca na tela que eu quero te mostrar a timeline, tá? A nossa timeline aí das nossas teorias. Hoje nós vamos falar dessas 3 teorias aqui, ó. Relações humanas, estruturalista e geral dos sistemas. A relações humanas foi lá já por meio de 1932, em 1947 a estruturalista e já na década de 1951 a teoria geral dos sistemas. Presta bem atenção quais são os objetivos da nossa aula de hoje. É que ao final desta unidade você consiga conhecer a teoria das relações humanas e a importância neste novo processo, tá bom? Também entender a relação entre o todo das organizações, tá? Você vai entender isso. Também entender o objetivo de se estruturar uma organização por meio da teoria estruturalista, por isso que é para estruturar, né? E também compreender o funcionamento de uma organização por meio da teoria geral dos sistemas. E aí você começa a pensar, volta aqui para mim. Professor, tem toda aquela contextualização, o senhor falou lá na teoria científica, na teoria da burocracia, na teoria clássica. Aí falou na ênfase, né? Olha só, bota aqui, ó, pra te ver, ó. Teoria científica, ênfase nas tarefas, professor. Não, mas o senhor falou também a teoria clássica, que a ênfase era nas estruturas, ou seja, nas funções do administrador ou nas funções administrativas, toda a hierarquia. Mas falou da teoria da burocracia, a ênfase era na forma racional do trabalho. Está escrito, cumpra-se e os resultados serão obtidos. Calma. Mas onde é que estão as pessoas? Quando é que se começa a pensar nas pessoas? No trabalhador, ou como se chamava naquela época, no operário. Você começou a se perguntar, meu Deus, então só pensavam no lucro, no processo, na organização, na estrutura, nas tarefas? Sim, naquela época só se pensava nisso. Tá? O trabalhador era o homo econômicos. Ô meu filho, você quer trabalhar? Quero, eu te pago, tô dentro. É assim que funciona, né? Mas calma, não, mas onde é que estavam os direitos do trabalhador? Calma, nós ainda vamos chegar nele, tá? Você vai entender todo esse processo. Opa, peraí, então quer dizer que não se pensava? Não, não se pensava. Pensava somente no lucro, no trabalho, na estrutura e acabou. Mas agora acabou essa história, nós vamos começar a falar da teoria das relações humanas. O trabalhador como pessoa tem desejos, tem necessidades, tem sonhos, e esses sonhos, esses desejos, essas necessidades precisam ser cumpridas. Na verdade, precisam ser, digamos assim, realizadas para que o trabalhador comece a se sentir também valorizado e comece a gerar mais resultados. Coloca na tela, filho. Escola das Relações Humanas. Pensamento nos trabalhadores como pessoas. Ei, meu filho, não é só mais um operário, não é só mais um trabalhador, é uma pessoa que tem desejos, que tem necessidades, que tem sonhos, tá? Teve relação com as demandas sociais. Então quer dizer que naquela época já tinha, volta aqui, demandas sociais, as greves,
né? A política, tá? A economia, tais como. E aí coloca aqui ó, na tela, ó. Movimentos sindicais, pode colocar na tela aí, ó. Movimentos sindicais, as guerras. Opa, surgiu guerra também por causa disso, é claro, meu filho. Claro que surge guerra, tá? Quando se fala em economia, política, demandas sociais, gera-se guerras. Nós sabemos que existe isso até hoje, tá? E é claro também, principalmente, nas inovações tecnológicas. Ainda, lá em 1924, Elton Maio, sim, olha o nome desse cara aqui, é um nome bonito, hein? Elton Maio e sua equipe deram início à experiência Hawthorne. Que diabo, volta aqui. Que nome doido esse aqui, experiência Hawthorne. Era uma fábrica em Hawthorne na qual Elton Maio e todos os seus colaboradores começaram a fazer uma experiência que gerou exatamente essa teoria das relações humanas. Coloca no slide aí, ó. Quando os operários se sentiam importantes, isso foi descoberto lá na experiência, tá? Na pesquisa. Eles valorizavam a atenção recebida pela chefia e, é claro, eu até coloquei em negrito aqui, ó, a produção aumentava, querido. Oh, ei, você se sente valorizado em uma organização. Tu se sentindo valorizado, olha, essa pessoa, poxa, meu chefe, né? A alta administração gosta do meu trabalho, sabe que eu executo. Você se sente ainda melhor e produz muito mais. E eles começaram a perceber isso. Opa, se a gente valorizar, ele produz mais, a gente ganha mais. É a via de mão dupla, tá? Não é aquela via de mão única, é mão dupla, é vai e vem. Opa, eu te pago, você faz bem, eu te reconheço, você faz bem, a gente vende, a gente ganha, a gente lucra, a gente paga e continua o ciclo. Entenda a valorização, mas comece a pensar no trabalhador como pessoa e não somente como um número. Pagou, recebeu, vai embora. Não, não é assim. Vem para a tela que tem mais. Quando, ao contrário, se sentiam ameaçados pelas mudanças. E aí existia a famosa resistência, a imposição de ritmo próprio na produção e também a produção de grupos informais. Isso aqui atrapalhava demais a vida de uma empresa, de uma fábrica e até hoje, né? Se você começar a perceber. A partir dos estudos de Maio não era o mês de maio, era Elton Maio, tá bom? Surgiram estudos voltados à motivação, a liderança, a coesão grupal e também os seus efeitos sobre o trabalho. Abraham Maslow, né? E aí já surgiu um outro aqui, um psicólogo, também desenvolveu estudos sobre o potencial de desenvolvimento e bem-estar humano, tá bom? Esse aqui era um outro teórico, tá? Abraham Maslow. É um psicólogo. Ele classificou como necessidades humanas, sendo divididas em uma pirâmide hierárquica das necessidades humanas que você está conhecendo a partir de agora. Esse Abraham Maslow criou essa teoria aqui exatamente fazendo o seguinte, vem aqui para mim, ó. Não olha para a tela agora não. Começa a pensar da seguinte forma, opa, então Elton Maio, lá por meio da experiência Hawthorne, começou a descobrir que quanto mais valorizava, mais recebia em troca dos seus operários, dos seus trabalhadores, porque se eles eram reconhecidos, eles produziam muito mais e traziam muito mais lucro. E aí começou, Abraham Maslow, que já foi o psicólogo, começou a pensar o seguinte, existe uma hierarquia das necessidades da pessoa humana. Como assim, Maslow? Tu tá ficando doido? Não, meu querido. A situação é o seguinte, ele criou uma pirâmide onde ele mostrava, tudo é uma pirâmide na nossa vida, né? Ele criou uma pirâmide onde ele mostrava que, olha só, coloca na tela, as necessidades fisiológicas eram compostas pela respiração. Você precisa respirar para sobreviver, meu filho? Claro. Comida, você precisa comer para poder viver? Claro. Água, sexo, sono, homeostase, excreção. Ei, filho, são necessidades fisiológicas. Se você não tem, você está morto. É isso, basicamente é isso. Mas você, tendo-as, você já consegue sobreviver. Comida, água, sexo, fisiológicas, na verdade, você precisa respirar. Isso é básico na sua vida, na vida de qualquer ser humano. Tá bom? Se você tem isso, você já está sobrevivendo. E aí ele vem para mais um degrau da pirâmide. Coloca aí, ó. As necessidades de segurança, segurança do corpo, do emprego. Opa, eu já tenho emprego para poder me sustentar, poder comprar comida, poder comprar água, roupas, tá? Segurança de recursos, tá? Materiais, da moralidade, da família, meu querido. Opa, se eu tenho uma família, se eu tenho saúde, se eu tenho propriedade. Olha aqui, ó, eu estou num segundo grau da pirâmide. Tenho aqui as fisiológicas, né? Eu tenho aqui as necessidades de segurança.
cada uma delas me dá uma base para que eu já consiga sobreviver, para que eu consiga já ter uma vida aceitável no mundo que nós vivemos. Era só isso? Não, Maslow foi mais a fundo. Sobe aqui, coloca na imagem. Ele já chegou nas necessidades de amor e relacionamento. Olha só essa hierarquia aqui, ó. A pessoa, para sobreviver, ela também precisava ter amigos. Ela precisava ter uma família, constituir uma família, não só a família de pai e mãe. Ela precisava ter intimidade sexual e não simplesmente sexo, tá? Como está aqui nas fisiológicas. E aí você pensa, mas subia mais? Tem mais coisa. A pessoa ela precisava de uma necessidade de estima, tá? Ou seja, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E por fim, a necessidade aí de realização pessoal, que tratava ali a moralidade, a criatividade, a espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. E aí você pensa, pode voltar aqui para mim, era uma pirâmide. Isso é uma pirâmide na sua vida? Se você tem tudo isso? Mas e se eu tiver lá já na minha necessidade de realização pessoal, mas eu sentir fome? Não quer dizer que você vai deixar a tua base aqui descomposta. Você volta para cada uma sem sair daquela. Você vai satisfazendo as tuas necessidades conforme o período, conforme a fase da vida. Maslow pensou tudo isso. E essa é uma das teorias que ainda sobrevive até hoje de uma forma muito forte. Se você parar para prestar atenção, nós precisamos de tudo isso daqui. Nem todo mundo precisa chegar no topo da pirâmide para se sentir feliz, para se sentir realizado, para se sentir numa fase de conquista e tudo mais. Mas muitas pessoas acham que lá o topo é o melhor lugar. Mas nem todo mundo, tá? As pessoas são felizes às vezes com muito menos. Vamos seguir no conteúdo. Ainda na Escola das Relações Humanas, Herzberg, ou seja, Frederick Herzberg, criou a teoria dos dois fatores e MacGregor a teoria X e Y, que você vai entender muito bem, tem no material aí, tá bom? A motivação não estava relacionada somente com a parte eficiente de uma organização e também a questão da abordagem humanística, ou seja, não se pensava somente no dinheiro, na produção, tá? Na fábrica, nos processos. Pensava-se nas pessoas, no ser humano, como alguém que está ali trabalhando e que ele é igual nós. Eu sou o chefe do setor. Ok. Eu tenho necessidades? Tem, mas aquele trabalhador que está lá na base da pirâmide, ou seja, na base operacional, ele também tem necessidades, ele é um ser humano igual eu. E aí começou-se a ter essa abordagem muito voltada para a pessoa humana, tá? Com o objetivo de fazê-la render muito mais. E isso é muito necessário até nos dias de hoje, seja em qualquer organização pública ou privada. Vem! Segunda teoria da aula de hoje, a teoria estruturalista, né? Ou seja, uma organização com uma unidade social e complexa. Gente, é muito complexo mesmo, tá bom? Os aspectos considerados aqui, ó, pela Escola das Relações Humanas não são considerados pela escola burocrática e também vice-versa, tá bom? Ou seja, não se viam as organizações somente com foco na operação, ou seja, na estrutura, mas também na estrutura maior, como normas, regulamentos e também nas necessidades humanas dos operários. Surgiu por meio da rigidez imposta pela teoria burocrática. Vem aqui, o que a teoria burocrática tem a ver com essa história? A teoria burocrática ela não escrevia as normas, procedimentos e começava a pensar uma forma de trabalho de forma muito mais racional. E se está racional, siga, cumpra-se e nós obteremos resultados? Ok. Só que aqui, ó, na teoria estruturalista, veja bem, ó, ela surgiu no meio dessa rigidez. Opa, mas nós precisamos estruturar de uma forma pensando também nas pessoas que estão lidando com essas normas, com esses meios racionais. E aí você começa a pensar, nossa, são as teorias se misturando, transformando em uma só. Tá? Ou simplesmente se misturando para organizar as organizações de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais produtiva. É isso que acontece. Segue aqui, meu filho. Ó. Segundo que Avenato, é com o estruturalismo que ocorre a preocupação exclusiva com as estruturas em prejuízo de outros modos, para compreendermos a realidade em que o conceito de estrutura significa análise interna de uma totalidade, tá? Em seus elementos constitutivos, sua disposição, suas inter-relações, etc. Mota e Vasconcelos afirmam que para sobreviver na sociedade das organizações, o homem organizacional ele deve possuir algumas características, sejam elas, isso aqui é normal, tá? Veja bem,
ser flexível, né? Resistente à frustração, capaz de adiar recompensas com desejo permanente de realização. Ele também precisa ter participação simultânea em vários sistemas sociais e também variação de papéis sociais. Ele também precisa estar habilitado a mudanças rápidas e contínuas. Claro, o mundo não para, está tudo mudando. Ser um homem político que age estrategicamente para atingir suas metas e objetivos organizacionais. De uma forma simplificada, essa teoria ela apresenta a ideia de interdependência das partes, tá bom? Não somente do ser humano, mas como também da organização como um todo. O todo ele é maior que a soma delas. Opa, peraí, como assim maior que a soma delas, professor? O todo é a organização como um todo. Só a estrutura? Não. Só a operação? Não. Só as pessoas? Não. O todo é maior do que elas. É a organização como um todo. É ela que entrega determinado produto, determinado serviço. E por meio dela é constituída aí, é claro, as pessoas, as estruturas e tudo aquilo que está envolvido. Tá? As partes elas só possuem características próprias em decorrência do todo. Não existe uma fábrica sem as pessoas, sem as máquinas, sem os equipamentos, sem as normas, sem a forma racional de trabalho. As partes só existem por conta do todo. O todo só existe por conta das partes, quer dizer. Ainda, por fim, a teoria estruturalista também estava com seu foco na abordagem de organização formal, tá? Tipo de abordagem comum de se ver tanto no privado quanto no público. E por mais importantes que sejam os processos, o que importa é a organização como um todo. Entendeu por aqui? Vem aqui comigo. Entenda bem, nós começamos a falar da escola das relações, da teoria das relações humanas, falando nas pessoas, como pessoas que têm desejos, necessidades e tudo mais. Falamos inclusive das suas necessidades criadas lá por Maslow, tá? E aí chegamos na teoria estruturalista que começa a pensar na organização como um todo e não como somente nas partes, pessoas, formal, estrutura, tudo mais. Não, mas a organização como um todo. Tá bom? E aí a gente chega exatamente numa parte pouco mais adentro que também complementa todas essas teorias que a gente viu, desde a científica, burocrática, clássica, estruturalista, relações humanas e também a geral dos sistemas que a gente vai ver a partir de agora. Olha só essa imagem aqui, é um corpo humano, gente. É um corpo humano e aí você começa a pensar, opa, professor, o que o corpo humano, você vai dar aula de biologia? Não quero mais assistir essa sua aula, não. É teoria das organizações ou é biologia? Meu filho, olha para mim. O teu corpo humano, o meu corpo humano, o nosso corpo humano, ele funciona por meio de um sistema. E existe um sistema nervoso central que é comandado por esse tal de cérebro aqui, ó, que manda todas as informações para que a gente possa falar, ver, ouvir, se movimentar. Nossa, esse professor ele se mexe, ele fala, hein? É isso mesmo, é aquela questão do sistema central. E existe essa teoria geral de sistemas que eu trouxe o corpo humano para te mostrar exatamente que o nosso corpo humano faz parte de uma teoria geral dos sistemas, mais voltada para as organizações. Coloca na tela aí, ó. Ela foi desenvolvida pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, tá? Ou Bertalanffy, não sei. Na década de 60 eu não conhecia ele, senão eu sabia pronunciar. Ele tinha o objetivo de compreender o funcionamento dos organismos vivos. Por isso que eu coloquei o corpo humano, meu filho, tá? Coincidência ou não, as organizações funcionam como se fosse o corpo de qualquer ser vivo. Afinal, ela é um ser vivo. Ela entrega resultados, não é verdade? Ela entrega produto, ela entrega processo, ela entrega normas, tá? Por isso que existe a teoria geral dos sistemas. Coloca aqui, ó. O sistema ele pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns, formando um todo. Parece até estruturalista, né? E onde cada um dos elementos componentes se comporta como um sistema cujo resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. Vem aqui, coração funciona sozinho? Não. O rim, pulmão, o cérebro funciona sozinho? Até funciona, mas quem é que bombeia o sangue para lá? O coração. Então, ou seja, tudo está interligado. Eu só consigo me mover aqui porque o cérebro está mandando a mensagem aqui para o corpo. E ó, meu filho, mexe o braço, fala, ouve, pisca, cheira, sente, respira. É isso
nas organizações funciona dessa forma. Toda a forma racional escrita, toda a forma estrutural, as pessoas que estão lá dentro fazendo aquele todo funcionar com toda a sua parte geral. Coloca aí na tela. Qualquer conjunto pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre as partes e o comportamento do todo sejam o foco da atenção. Isso é um sistema, tá bom? E aí existem dois tipos de sistemas. Um é o aberto, que apresenta a inter-relação com todos os envolvidos nos mais diversos processos, tá? Na administração pública, cidadãos e demais órgãos, além dos fornecedores e prestadores de serviços e organizações, fazem parte desse sistema aberto. Tá? Na administração privada, clientes, fornecedores e concorrentes, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos na operação, seja quem vai comprar, quem vai vender, quem vai revender, quem vai fornecer, faz parte de um sistema. Na organização pública são os fornecedores, os cidadãos, os prestadores de serviço. Na organização privada, os fornecedores também, né? Concorrentes, tudo faz parte. É o sistema aberto. E aí nós temos também, ó, segundo Teixeira, o funcionamento do sistema organizacional está baseado num processo dinâmico que transforma insumos, ou seja, os recursos, em produtos ou serviços e que influencia e é influenciado pelo seu meio externos. Então nós temos um processo da administração aqui, ó, que recebe as entradas, né, que são os insumos, tá? Como as pessoas e os recursos, eles no meio da organização fazem essa produção para entregar um produto ou serviço, mas são influenciados por todo o ambiente externo, isso por meio do sistema aberto. O que esse ambiente externo tem a ver, professor? É a economia, é a política, são as religiões, é o meio social em que a gente vive, é a natureza. Tudo isso interfere num processo de um sistema aberto. Ah, mas e o sistema fechado não tem nada a ver com isso? Tem a ver, porém ele está ligado somente na parte interna. Vamos ver aqui, ó. Componentes básicos da teoria geral. A entrada de insumos, né, a matéria-prima para iniciar o processamento é quem recebe as entradas e a saída de produtos é que o serviço está pronto ou para o consumo. Um quarto componente é conhecido como feedback, ou simplesmente retorno da informação, que é exatamente aquele que a gente recebe daqui, ó, de quem recebeu o produto ou o serviço, e volta para o processo. Ele faz parte do ambiente externo, tá, o feedback. Volta para o insumo aqui, ó, preciso melhorar esse produto. Ele vai de novo para o processo de fabricação até ser entregue novamente. Ainda, eficiência consiste em fazer algo bem feito. A eficácia consiste em fazer aquilo que efetivamente precisa ser feito, implica a capacidade de determinar metas e medidas para alcançá-las. Subsistemas fazem referência a um sistema que esteja subordinado a outro, ou seja, faz referência à divisão de um sistema. Equifinalidade diz respeito aos diferentes caminhos que conduzem a um mesmo resultado, nem sempre o menor caminho é o melhor, pense bem nisso. E sinergia, em que o todo é maior do que a soma das partes, isto é, não é a parte que explica o todo, mas o todo que explica as partes. Para concluir a nossa teoria de gestão, teoria geral de sistemas, tem por objetivo a análise da natureza dos sistemas e da inter-relação entre eles em diferentes espaços, assim como a inter-relação de suas partes. Ela ainda analisa as leis fundamentais dos sistemas. E aqui, para não deixar você se perder, a timeline, ou seja, a nossa linha do tempo das teorias. Falamos na área científica, burocrática e a clássica na unidade 1. Nessa unidade 2 falamos nas relações humanas, na estruturalista e na teoria geral dos sistemas. Meu querido, quero te agradecer por estar aqui mais uma vez acompanhando essa aula. Não é para você dormir. Se você dormiu, aperta o play lá de novo e vai assistir essa aula, que você perdeu um conteúdo muito grande, mas eu tenho certeza que você não dormiu, tá bom? Eu não deixo ninguém dormir, porque eu não paro de falar. Então, para me parar mais um pouquinho, eu vou deixar você estudar mais um pouco até a unidade 3. Educação à distância, mudando realidades.